Você já sentiu um vazio na alma antes de dormir, como se algo estivesse faltando? Esta noite, 4 palavras sagradas podem transformar seu coração e trazer a paz de Deus. Quando o sol se põe e o mundo ao nosso redor se aquieta, há algo profundamente poderoso em reservar um momento para refletir sobre o dia que passou. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 18: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Muitas vezes, corremos pelos nossos dias, envolvidos nas exigências da vida, mal parando para reconhecer as bênçãos que Deus colocou diante de nós. Mas, quando paramos para dar graças, quando reconhecemos a mão de Deus em nossas vidas diárias, algo muda dentro de nós. Nossa perspectiva muda, nossos corações ficam mais leves, nossa fé é fortalecida. A ação de graças não é apenas um ato de cortesia, é um ato de adoração. Quando agradecemos a Deus pelo dia, estamos reconhecendo que cada respiração que tomamos, cada passo que demos, cada momento que vivemos, foi um presente dele. Alguns dias são mais fáceis de agradecer do que outros. Há dias cheios de alegria, onde tudo parece dar certo. As orações que fizemos foram respondidas, as portas que batemos foram abertas e os fardos que carregamos pareceram mais leves. Nestes dias, a gratidão flui facilmente. Elevamos nossos corações e dizemos: "Obrigado, Senhor, pela tua bondade." Agradecemos a Ele pelas oportunidades, pelos sucessos, pelos momentos de riso, pelas amizades e pelo amor que experimentamos. Reconhecemos que todas as coisas boas vêm de cima e descansamos no conhecimento de que nossas vidas estão seguras em Suas mãos. Mas e os dias difíceis? E os dias em que nada parece dar certo? Os dias de decepção, perda e luta? Os dias em que as orações parecem não ser respondidas e as portas que batemos permanecem fechadas? É nesses momentos que a ação de graças se torna um ato de fé. A Bíblia não nos diz para dar graças apenas quando a vida é fácil. Ela nos diz, em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, "Em tudo dai graças." Por quê? Porque mesmo nos dias mais difíceis, Deus ainda está trabalhando, mesmo quando não o vemos, mesmo quando não o sentimos. Ele está se movendo de maneiras que vão além do nosso entendimento. Agradecemos a Deus não apenas pelo que podemos ver, mas pelo que Ele está fazendo nos bastidores. Agradecemos a Ele porque sabemos que Ele está usando cada situação, cada provação, cada momento de dor para nos moldar nas pessoas que Ele nos chamou para ser. As dificuldades de hoje podem muito bem ser a base para as bênçãos de amanhã. Podemos não entender agora, mas um dia olharemos para trás e veremos como Deus estava entrelaçando todas as coisas para o nosso bem. Quando deitamos nossas cabeças à noite, agradecemos a Deus pela força para termos passado pelo dia. Talvez o dia tenha sido esmagador, cheio de momentos de fraqueza e dúvida, mas ainda estamos aqui. Ainda estamos respirando. Isso por si só é motivo para sermos gratos. Cada dia que acordamos é um testemunho do poder sustentador de Deus, de sua misericórdia e de sua graça. Quantas vezes Deus nos protegeu de perigos que nunca vimos? Quantas vezes Ele providenciou para nós de maneiras que nem reconhecemos? Quantas vezes Ele colocou pessoas em nosso caminho, deu-nos as palavras certas na hora certa ou nos deu paz quando mais precisávamos? A gratidão muda a postura de nossos corações. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus está conosco em cada passo que damos. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer paz na sua noite e não esqueça de curtir e se inscrever. Tem uma surpresa no final do vídeo. Quando o agradecemos, mudamos nosso foco dos nossos problemas para a sua presença. Paramos de nos deter
no que deu errado e começamos a focar no que deu certo. Mesmo que a única coisa que deu certo hoje tenha sido o fato de termos passado por isso, isso é suficiente para dizer: obrigado, Senhor. Agradecemos a Deus pelas coisas simples: a comida em nossa mesa, o teto sobre nossas cabeças, a capacidade de andar, de ver, de ouvir. Quantas vezes tomamos essas coisas como garantidas? No entanto, há muitos que dariam qualquer coisa pelo que tão facilmente ignoramos. As coisas que vemos como comuns são, na verdade, bênçãos extraordinárias de um Deus que nos ama além da medida. Agradecemos a Ele pelas pessoas em nossas vidas, a família e os amigos que nos encorajam, os estranhos que nos mostraram bondade, os mentores que nos guiam e até aqueles que nos desafiam. Cada pessoa que encontramos tem um propósito no plano de Deus. Alguns estão lá para nos elevar, enquanto outros estão lá para nos ensinar paciência, humildade e graça. Mesmo aqueles que nos machucam podem ser instrumentos no processo de refinamento de Deus, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Agradecemos a Ele pelas lições do dia. Talvez hoje tenha sido um dia de aprendizado. Talvez tenhamos cometido erros, mas nesses erros encontramos sabedoria. Talvez tenhamos enfrentado obstáculos, mas nesses obstáculos descobrimos força. Cada dia, Deus está nos moldando, ensinando-nos e nos aproximando dele. Mesmo em nossos fracassos, há algo pelo que ser grato, pois quando caímos, Deus está lá para nos levantar. Quando tropeçamos, Ele firma nossos passos. Quando somos fracos, Ele é forte. Agradecemos a Ele por sua misericórdia. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós falhamos. No entanto, o amor de Deus permanece inalterado. Sua graça é nova a cada manhã e sua misericórdia dura para sempre. Não importa o que aconteceu hoje, não importa o quão longe achamos que nos desviamos, Deus ainda está lá, de braços abertos, pronto para nos receber. Que motivo para dar graças? Agradecemos a Ele por sua presença. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. O Espírito Santo está conosco, guiando-nos, confortando-nos, fortalecendo-nos. Na quietude da noite, quando o mundo está dormindo e nossos pensamentos estão acelerados, podemos descansar na certeza de que Deus está perto. Ele ouve cada oração, vê cada lágrima e conhece cada fardo que carregamos. A gratidão não muda nossas circunstâncias, mas nos muda. Ela enche nossos corações de paz, nos lembra quem Deus é e o que Ele fez, e fortalece nossa fé para os dias que virão. Então, ao terminarmos este dia, elevamos nossos corações em ação de graças, não porque tudo é perfeito, mas porque servimos um Deus perfeito. Não porque temos todas as respostas, mas porque confiamos naquele que as tem. E nessa confiança, encontramos descanso. Gostou do tema? Comente amém e clique no sininho para não perder nada. Fique até o fim, tem algo especial para você. Segunda confissão e rendição. Quando a noite se instala e o mundo se aquieta, há um momento de profunda reflexão que cada um de nós deve enfrentar. Um momento em que ficamos diante de Deus, não com fingimento, não com orgulho, mas com humildade, reconhecendo quem somos e quem Ele é. A Bíblia nos diz, em Romanos 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um entre nós que seja perfeito. Todos nós cometemos erros. Todos nós dissemos palavras que não deveríamos ter dito. Pensamos pensamentos que não deveríamos ter pensado e fizemos coisas que desejaríamos desfazer. Mas a beleza do amor de Deus é que Ele não espera que carreguemos o peso de nossos pecados sozinhos. Ele nos chama à confissão. Ele nos chama à rendição. A confissão não é sobre vergonha. Não é sobre condenação. É sobre vir diante de um Pai amoroso
com um coração honesto, colocando nossos fardos para baixo e permitindo que sua graça nos lave. Há um poder purificador na confissão. Quando tentamos esconder nossos pecados, quando os enterramos bem fundo, eles não desaparecem. Eles persistem, eles se acumulam, pesam em nossas almas como correntes pesadas. Mas quando os trazemos diante de Deus, quando dizemos, Senhor, eu falhei, eu pequei contra ti, algo milagroso acontece. O peso começa a ser aliviado, as correntes começam a se romper, a misericórdia de Deus flui, não com julgamento, mas com amor. O mundo nos ensina a encobrir nossos fracassos, a fingir que temos tudo sob controle, a projetar uma imagem de força e perfeição. Mas Deus não quer uma imagem. Ele quer a verdade. Ele quer honestidade. Ele quer um coração que esteja disposto a dizer, Senhor, eu preciso de ti. A Bíblia nos diz, em 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a promessa de Deus. Nenhum pecado é grande demais, nenhum erro é profundo demais. Sua misericórdia é maior que nossos fracassos. Sua graça é maior que nossas fraquezas. A rendição é o próximo passo. É uma coisa confessar nossos pecados, é outra colocá-los para baixo e nos afastarmos deles. Quantas vezes trazemos nossos fardos a Deus apenas para pegá-los novamente? Dizemos, Senhor, eu entrego isso a ti. Mas, no fundo de nossas mentes, ainda seguramos a culpa, a vergonha, o arrependimento. A verdadeira rendição significa deixar ir. Significa colocar tudo, nossos fracassos, nossos medos, nossas ansiedades, nas mãos de Deus e confiar nele com o resultado. A rendição não é apenas sobre pecado, é sobre controle. Gostamos de estar no controle. Gostamos de ter um plano, de saber o que vem a seguir, de gerenciar nossas próprias vidas. Mas chega um ponto em que devemos reconhecer que nosso controle é uma ilusão. Não estamos no comando. Não podemos prever o amanhã. Não seguramos o futuro em nossas mãos. Deus sim. E Ele está nos chamando para deixar ir e confiar nele. Alguns de nós estão carregando fardos que nunca fomos destinados a carregar. Preocupações com o futuro, arrependimentos do passado, medos que nos assombram na quietude da noite. Nós os seguramos, tentando consertar as coisas por conta própria, tentando encontrar soluções com nossa própria força. Mas Deus está dizendo, dê-me isso. A Bíblia nos diz, em 1 Pedro 5, verso 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não algumas de nossas ansiedades, não apenas aquelas que achamos que ele pode lidar, todas elas. Isso inclui as pequenas preocupações, os grandes medos, as coisas que achamos que ninguém mais entende. Deus entende e Ele está esperando que as entreguemos a Ele. Ei, antes de assistir, curta o vídeo e comente 4 palavras, para mostrar que está com a gente. O final vai te emocionar. Quando confessamos, estamos liberando nossos pecados para Deus. Quando nos rendemos, estamos liberando nossa vontade para Ele. Isso é o que a verdadeira paz parece. Uma vida totalmente entregue a Deus, não mais lutando, não mais sobrecarregada, mas descansando em sua graça. Há uma história na Bíblia sobre um homem que estava cansado, que carregava fardos pesados demais para suportar. Ele veio a Jesus e Jesus disse em Mateus 11, verso 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa oferta ainda está aberta hoje. Jesus ainda está chamando os cansados, os quebrantados, aqueles que sentem que não têm mais nada a dar. Ele está dizendo, venha, coloque isso para baixo, deixe-me carregar isso por você. A rendição não é fraqueza. É preciso grande força para dizer, Deus, eu entrego isso a ti.
O mundo nos diz para lutar mais, tentar mais, avançar com nossa própria força. Mas Deus nos diz para deixar ir, para confiar nele, para acreditar que ele sabe o que é melhor. Talvez hoje tenha sido um dia de fracasso. Talvez você tenha dito algo que gostaria de não ter dito. Talvez tenha machucado alguém. Talvez tenha cometido um erro que não pode desfazer. Deus não está pedindo que você conserte isso sozinho. Ele está pedindo que você venha a Ele, que confesse, que se renda e que receba sua graça. Talvez hoje tenha sido um dia de ansiedade. Talvez você tenha passado horas preocupado com algo além do seu controle. Talvez tenha imaginado 1000 cenários em sua mente, tentando descobrir como lidar com uma situação sem resposta fácil. Deus não está pedindo que você descubra tudo. Ele está pedindo que você confie nele, que entregue o desconhecido e descanse em seu plano. Talvez hoje tenha sido um dia de esforço. Você trabalhou duro, avançou, mas ainda se sente vazio, ainda sente que não é suficiente. A verdade é que você nunca foi destinado a fazer isso sozinho. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo rendição, a paz na confissão, a liberdade na rendição. Quando seguramos nossos pecados, eles nos controlam. Quando seguramos nossas preocupações, elas nos consomem. Mas, quando os colocamos aos pés de Jesus, encontramos descanso. Deus já sabe tudo sobre nós. Ele conhece nossos pensamentos antes que os falemos. Ele conhece nossos corações melhor do que nós mesmos. Ele não fica surpreso com nossos fracassos. Ele não fica desapontado com nossas fraquezas. Ele está simplesmente esperando que venhamos a Ele, que abramos nossos corações, que confessemos e que nos rendamos. Não há pecado grande demais para sua misericórdia. Não há fardo pesado demais para sua graça. Não há medo grande demais para seu amor. Quando confessamos e nos rendemos, não estamos apenas deixando o passado para trás. Estamos entrando no futuro que Deus preparou para nós. E esse futuro é de paz, de alegria, de confiança completa naquele que mantém todas as coisas unidas. Terceira, renovação e força. Quando o dia chega ao fim e o mundo começa a descansar, há um momento em que devemos voltar nossos corações para Deus e buscar a renovação que só Ele pode proporcionar. A vida tem uma maneira de nos esgotar física, emocional e espiritualmente. Cada dia traz suas próprias batalhas, seus próprios fardos, seus próprios momentos de exaustão. Alguns dias, sentimos que demos tudo o que temos. Despejamos cada grama de força apenas para descobrir que as exigências da vida continuam. É nesses momentos, quando nos sentimos vazios e fracos, que devemos vir perante o Senhor e pedir sua renovação e sua força. Se você acredita no poder da oração, deixe um like e se inscreva agora. Não saia antes do final. Tem uma mensagem incrível. A Bíblia nos lembra, em Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Isso não é apenas uma promessa poética, é uma realidade espiritual. Nossa força não vem de nós mesmos, não vem de nossa própria força de vontade ou determinação, vem de Deus sozinho. Quando confiamos em nossas próprias habilidades, alcançamos um ponto de ruptura, mas quando nos rendemos e buscamos renovação nele, encontramos uma fonte de força que nunca se esgota. A renovação começa com o reconhecimento de nossa necessidade de Deus. O mundo nos diz para avançar, para continuar mesmo quando estamos exaustos. A sociedade glorifica a correria, a exaustão e a autossuficiência. Mas Deus nos chama para algo diferente. Ele nos chama para vir a Ele, para colocar nossos fardos para baixo, para descansar em Sua presença. A renovação não é sobre esforçar-se mais, é sobre render-se mais profundamente. É sobre reconhecer
que não podemos fazer isso sozinhos, que nunca fomos destinados a fazer isso sozinhos, e que Deus está mais do que disposto a nos carregar quando não podemos mais nos carregar. Quando buscamos renovação, estamos pedindo a Deus que refresque nossas mentes, purifique nossos corações e restaure nossos espíritos. Os fardos do dia podem pesar muito sobre nós. As decepções, as lutas, as pressões, tudo isso se acumula, deixando-nos cansados e desanimados. Mas a presença de Deus é um lugar de restauração. É um lugar onde nossa exaustão é encontrada com sua força, onde nossa fragilidade é curada por seu amor, onde nosso vazio é preenchido por seu espírito. A força não é apenas sobre resistência física, é sobre a capacidade de permanecer firme na fé quando tudo ao nosso redor é incerto. É sobre confiar em Deus no meio das provações, sobre segurar suas promessas, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente. Há momentos em que nossa força parece esgotada, quando o peso da vida parece pesado demais para suportar. Mas Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele não nos pede para sermos fortes sozinhos. Ele nos convida a extrair de sua força. Quando vamos para a cama à noite, devemos pedir a Deus que renove nossos espíritos para que não carreguemos o peso de hoje para amanhã. Quantas vezes vamos dormir ainda, segurando as frustrações, as decepções, os fracassos do dia? Repassamos conversas em nossas mentes, nos detemos em coisas que não podemos mudar e permitimos que a preocupação crie raízes em nossos corações. Mas Deus nos chama em 1 Pedro 5, verso 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A renovação acontece quando deixamos ir o que não podemos controlar e confiamos em Deus para consertar o que não podemos corrigir. A força na quietude. O mundo nos diz que a força está na ação, no movimento, no avanço. Mas as Escrituras nos dizem, em Salmos 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na quietude, encontramos renovação. Na quietude, ouvimos sua voz. Na quietude, recebemos a força que precisamos para continuar. O Espírito Santo opera em nós quando aquietamos nossos corações diante dele, quando desligamos o barulho do mundo e permitimos que sua presença nos preencha. Às vezes, precisamos de renovação porque estivemos lutando batalhas que nos deixaram feridos. A vida tem uma maneira de trazer provações que testam nossa fé. Há momentos em que o desânimo se insinua, quando começamos a duvidar, quando sentimos vontade de desistir. Mas Deus é nosso curador. Ele é aquele que restaura os corações quebrantados, que restaura nossa alegria, que nos dá beleza em troca de cinzas. Sua renovação não é temporária, é completa. Ele não nos dá apenas força suficiente para sobreviver outro dia. Ele nos enche com o poder de caminhar em vitória. A renovação também vem através da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de história, é uma fonte de vida. É o pão que nos sustenta, a luz que nos guia, a verdade que nos ancora. Quando estamos cansados, devemos nos voltar para a sua palavra e permitir que ela nos lave, renove nossas mentes, nos lembre de suas promessas. Sua palavra nos diz, em Hebreus 13, verso 5, nunca te deixarei, nem te desampararei. Sua palavra nos lembra, em Romanos 8, verso 37, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Sua palavra declara, em 2 Coríntios 12, verso 9, a minha graça te basta. Há força na oração. Quando vamos perante Deus em oração, não estamos apenas falando palavras ao vento. Estamos em comunhão com o Criador do Universo. Estamos alinhando nossos corações com os dele, recebendo sua paz, extraindo de seu poder. A oração não é um último recurso, é nossa linha de vida.
É o lugar onde trocamos nossa fraqueza por sua força, nossa confusão por sua sabedoria, nossa tristeza por sua alegria. A força não é sempre sobre grandes atos de poder. Às vezes, a força é simplesmente escolher confiar em Deus por mais um dia. É escolher louvá-lo no meio da dificuldade. É escolher acreditar que Ele ainda está no controle, mesmo quando não entendemos. Esse tipo de força vem apenas de Deus. Deus não promete que nunca enfrentaremos lutas, mas promete que nunca as enfrentaremos sozinhos. Ele não promete que nunca ficaremos cansados, mas promete ser aquele que nos renova. Sua força não é dada com parcimônia, é dada em abundância. Vamos lá? Comente, quero paz e ative as notificações. Assista até o fim para descobrir um segredo espiritual. Cada noite, devemos vir perante Deus e pedir que Ele nos renove, para que não vivamos na exaustão de ontem. Devemos pedir que Ele nos encha com sua presença, para que acordemos não apenas fisicamente revigorados, mas espiritualmente fortalecidos. O inimigo adoraria que permanecêssemos cansados, desanimados, vivendo em um estado de exaustão espiritual. Mas Deus nos chama para a renovação. Ele nos chama para a força. Ele nos chama para caminhar em seu poder, sabendo que aquele que começou uma boa obra em nós a levará até o fim. Quarta orientação para amanhã. Quando a noite se aproxima e o mundo se silencia, há um momento sagrado entre nós e Deus, onde devemos buscar sua orientação para amanhã. O dia foi longo, cheio de suas próprias lutas, vitórias e lições. E agora, estamos no limiar de um novo dia. Não sabemos o que amanhã trará, não sabemos os desafios que enfrentaremos, as pessoas que encontraremos, as decisões que teremos de tomar, mas sabemos quem segura o amanhã. A vida é imprevisível. Não importa o quanto planejemos, não importa o quanto nos preparemos, sempre haverá momentos em que seremos confrontados com o inesperado. Haverá provações que testarão nossa fé, oportunidades que exigirão sabedoria e encruzilhadas que demandarão discernimento. É por isso que devemos buscar a orientação do Espírito Santo antes mesmo de entrarmos no próximo dia. Não precisamos caminhar cegamente. Não precisamos confiar em nosso próprio entendimento. Deus está pronto para nos guiar, se estivermos dispostos a segui-lo. A orientação começa com a rendição. Muitas vezes, abordamos nossos planos com uma mentalidade de controle. Definimos nossos horários, delineamos nossos objetivos e determinamos a direção que achamos que nossas vidas devem tomar. Mas as Escrituras nos lembram, em Provérbios 16, verso 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A verdadeira orientação não é sobre pedir a Deus que abençoe os planos que já fizemos. É sobre colocar nossos planos diante dele e dizer: Senhor, guia-me, mostra-me o caminho que devo seguir, alinha meu coração com tua vontade. Quando pedimos a orientação de Deus, estamos reconhecendo que seus caminhos são mais altos que os nossos, sua sabedoria é maior, sua visão é mais clara. Ele vê o que não podemos ver. Ele conhece os perigos à frente, os desvios que só levarão à frustração, as oportunidades que trarão realização duradoura. Ele não está apenas nos guiando para o sucesso em termos terrenos, ele está nos moldando para a eternidade. Ele está refinando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Às vezes, a orientação de Deus é clara e imediata. Há momentos em que ele fala tão diretamente aos nossos corações que não temos dúvidas sobre o caminho que devemos tomar. Mas há outras vezes em que sua orientação é uma jornada. Ele nem sempre revela o plano inteiro de uma vez. Ele nos pede para confiar nele um passo de cada vez. Assim como ele guiou os israelitas pelo deserto com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, ele nos guia
de maneiras que exigem dependência. Ele nem sempre mostra toda a estrada, mas dá luz suficiente para o próximo passo. É por isso que devemos buscá-lo diariamente. Se tentarmos navegar a vida por conta própria, tropeçaremos. Se confiarmos apenas em nossa própria sabedoria, tomaremos decisões que nos afastarão do melhor de Deus. Mas, se nos humilharmos diante dele e pedirmos sua direção, ele nos guiará com sua mão amorosa. Ele abrirá as portas certas, fechará as erradas, colocará as pessoas certas em nosso caminho e removerá aquelas que nos desviariam. A orientação também vem através de sua palavra. A Bíblia não é apenas um registro histórico, é uma fonte viva e respirante de sabedoria. É, como diz Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando meditamos em sua palavra, quando alinhamos nossas decisões com sua verdade, estamos caminhando em sua orientação. Não estamos sendo guiados por emoções, por circunstâncias ou por raciocínio humano. Estamos sendo guiados pela sabedoria imutável de Deus. A oração é outra chave para a orientação divina. Quando vamos perante Deus e buscamos seu conselho, não estamos apenas falando palavras ao vento. Estamos nos comunicando com aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece nossos medos, nossos desejos, nossas lutas. Ele conhece o peso que carregamos, as incertezas que nos mantêm acordados à noite. E Ele está esperando que venhamos a Ele, que coloquemos tudo diante dEle, que peçamos que nos guie. Há algo poderoso em terminar o dia em oração, não apenas agradecendo a Deus pelo passado, mas buscando-o para o futuro. É um ato de confiança. É dizer: Senhor, eu não sei o que amanhã trará, mas confio em Ti com isso. Confio em Ti com minhas decisões. Confio em Ti com meus relacionamentos. Confio em Ti com minhas responsabilidades, meu trabalho, minha família, meu futuro. Muitos de nós carregamos ansiedade sobre o futuro, preocupamo-nos com o que acontecerá, se estamos tomando as decisões certas, se estamos no caminho certo. Mas Deus nunca quis que caminhássemos no medo. Ele nos chama a caminhar pela fé. A preocupação é o que acontece quando tentamos descobrir tudo por conta própria. A paz é o que acontece quando colocamos tudo nas mãos de Deus. A orientação de Deus nem sempre é confortável. Às vezes, Ele nos leva em direções que não esperamos. Às vezes, Ele nos chama a dar um passo de fé, a deixar para trás o que é familiar, a passar por portas que parecem intimidantes, mas, se confiarmos nele, se obedecermos à sua liderança, descobriremos que seu caminho é sempre o melhor. A estrada que ele nos leva pode não ser a mais fácil, mas sempre será a que leva a um propósito maior, a uma alegria maior, a uma paz maior. O inimigo tentará nos distrair. Ele tentará plantar sementes de dúvida, nos fazer questionar se realmente estamos ouvindo de Deus, nos fazer hesitar quando deveríamos estar avançando. É por isso que é tão importante permanecer perto de Deus, passar tempo em sua presença, ouvir sua voz. Sua orientação nunca contradirá sua palavra. Ele nunca nos conduzirá ao pecado. Ele nunca nos conduzirá ao compromisso. Ele sempre nos conduzirá à verdade, à justiça, à sua vontade perfeita. Um dos maiores perigos que enfrentamos é a tentação de correr à frente de Deus. Vivemos em um mundo acelerado que exige respostas imediatas, resultados imediatos. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, sua orientação exige espera. Às vezes, Ele nos pede para ficarmos parados, para confiarmos nele, para esperarmos por seu tempo perfeito. Quando tentamos forçar portas a abrir antes do tempo, frequentemente acabamos entrando em problemas. Mas, quando esperamos no Senhor, quando confiamos em seu processo,
descobrimos que ele estava preparando algo maior do que poderíamos ter imaginado. Haverá dias em que nos sentimos incertos, quando não sabemos para onde ir. Mas devemos lembrar que nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Ele é nosso conselheiro, nosso guia, nossa fonte de sabedoria. Ele nos conduzirá quando pedirmos. Ele nos dará paz quando o buscarmos. Ele dirigirá nossos passos quando confiarmos nele. Ao nos prepararmos para descansar, devemos entregar amanhã nas mãos de Deus. Devemos pedir que Ele guie nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Devemos pedir que Ele alinhe nossos corações com Sua vontade, que nos ajude a reconhecer Sua voz, que nos dê coragem para seguir onde Ele nos conduz. Não precisamos temer o desconhecido. Não precisamos caminhar na incerteza. O mesmo Deus que foi fiel no passado será fiel no futuro. O mesmo Deus que nos carregou até ontem nos carregará até amanhã. O mesmo Deus que nos guiou até aqui continuará a nos guiar, um passo de cada vez. A quinta, a batalha espiritual e a purificação do lar. A Bíblia nos diz, em Efésios 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer percebamos ou não, estamos em uma batalha espiritual. Essa batalha não é de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades e poderes das trevas no mundo invisível. Todos os dias, forças além do que nossos olhos podem ver trabalham para influenciar, enganar e afastar as pessoas da verdade de Deus. Alguns descartam essa realidade pensando que a guerra espiritual é apenas uma metáfora, mas o inimigo adoraria que as pessoas ignorassem sua existência. No momento em que fingimos que ele não está lá, ele ganha terreno. Desde o início, o objetivo de Satanás tem sido roubar, matar e destruir. Ele é um enganador, um tentador e um mentiroso, e suas táticas não mudaram. Ele sussurra dúvidas, planta confusão e cega as pessoas para a verdade. Ele usa distrações, falsos ensinamentos e até posses materiais para ganhar espaço na vida das pessoas. E para muitos, a batalha começa em seus próprios lares. O inimigo está sempre procurando um ponto de entrada, uma maneira de estabelecer sua influência na vida de pessoas desprevenidas. Uma das maiores decepções hoje é a ideia de que o que trazemos para nossos lares não tem consequências espirituais. Muitos acreditam que objetos, símbolos ou formas de entretenimento são apenas coisas inofensivas, sem significado mais profundo. Mas as Escrituras contam uma história diferente. Ao longo da Bíblia, Deus advertiu seu povo contra trazer para seus lares qualquer coisa ligada à idolatria, feitiçaria ou falsos deuses. Ele ordenou aos israelitas que destruíssem objetos associados ao culto pagão, porque eles carregavam corrupção espiritual. Ele lhes disse para não terem nenhuma parte em qualquer coisa que honrasse as trevas, porque ele sabia que essas coisas afastariam seus corações dele. A mesma batalha espiritual está acontecendo hoje. O inimigo não parou de trabalhar, e ele ainda busca influenciar as pessoas através das coisas que possuem e consomem. Alguns convidam as trevas para seus lares sem nem perceber. Eles seguram livros, estátuas ou símbolos que representam falsas religiões ou práticas ocultistas. Eles se divertem com filmes, músicas ou jogos que glorificam o pecado, a violência e a rebelião contra Deus. Eles trazem amuletos ou artefatos que prometem sorte ou proteção, mas, em vez disso, convidam escravidão espiritual. Mas a influência do inimigo não é apenas sobre objetos físicos, é também sobre o que é permitido criar raízes no coração. Muitas pessoas vivem com amargura, falta de perdão e pecados não confessados, e essas coisas
criam uma porta aberta para a opressão demoníaca. A Bíblia diz, em Efésios 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Mas quando as pessoas seguram a raiva, o ressentimento ou pecados secretos, elas permitem que o inimigo ganhe espaço em suas vidas. Ele trabalha através do engano, fazendo as pessoas acreditarem que certos comportamentos ou hábitos são inofensivos, quando, na realidade, eles as estão afastando de Deus. Muitos lutam com ansiedade, medo ou depressão, sem perceber que essas coisas podem, às vezes, estar ligadas à opressão espiritual. O inimigo prospera nas trevas e, onde quer que lhe seja dado acesso, ele buscará trazer confusão e destruição. Muitas pessoas não sabem que as lutas que enfrentam não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais por natureza. A Bíblia deixa claro, em 1 Pedro 5, verso 8, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é passivo e não tira folga. Ele está sempre procurando oportunidades para enfraquecer a fé dos crentes e manter os incrédulos presos no engano. É por isso que é tão importante ser espiritualmente vigilante. O inimigo usará qualquer método que puder para se infiltrar na vida de uma pessoa. Ele usará entretenimento, relacionamentos, posses e até pensamentos para plantar sementes de dúvida e rebelião. Ele quer que as pessoas acreditem que o pecado não é grande coisa, que o que trazem para seus lares não importa e que os mandamentos de Deus são ultrapassados. Mas a verdade é que tudo o que permitimos em nossas vidas tem um impacto. A boa notícia é que o inimigo não tem o poder supremo. Ele é um inimigo derrotado e ele não pode resistir à autoridade de Deus. Mas para aqueles que estão desavisados ou indiferentes, ele continuará a ganhar terreno. Muitos lares estão cheios de coisas que convidam sua presença, e enquanto essas coisas permanecerem, sua influência também permanecerá. A batalha é real e não é algo que pode ser ignorado. Ao longo da Bíblia, Deus deixa claro que objetos nem sempre são apenas objetos. Eles podem carregar influência espiritual, seja nos aproximando dele ou abrindo portas para o inimigo. Isso é algo que muitas pessoas não entendem. Elas pensam no reino espiritual como algo distante, algo que envolve apenas oração, fé e decisões morais. Mas a verdade é que o mundo físico e espiritual estão profundamente conectados. O que permitimos em nossos lares, o que mantemos perto de nós e o que nos cercamos pode ter um efeito profundo em nossas vidas espirituais. No Antigo Testamento, Deus repetidamente advertiu seu povo sobre os perigos de trazer certos objetos para suas posses. Quando Israel entrou na Terra Prometida, Deus ordenou que destruíssem tudo associado a falsos deuses. Ele lhes disse para não trazerem essas coisas para seus lares, porque eram detestáveis aos seus olhos. Ele sabia que esses objetos carregavam peso espiritual, que não eram apenas pedaços de madeira ou pedra, mas estavam ligados a influências demoníacas. As pessoas que adoravam esses ídolos não estavam apenas praticando rituais vazios. Estavam se envolvendo com espíritos que se opõem a Deus, e Deus não queria que seu povo tivesse nenhuma conexão com eles. O mesmo princípio se aplica hoje. Muitas pessoas, sem saber, mantêm objetos em seus lares que estão ligados às trevas espirituais. Podem ser estátuas, símbolos ou artefatos de falsas religiões. Podem ser amuletos ou talismãs que prometem sorte ou proteção, mas, em vez disso, convidam escravidão. Algumas pessoas coletam livros ou materiais que promovem feitiçaria, astrologia ou práticas ocultistas, pensando que são inofensivos ou interessantes, sem perceber que essas coisas podem servir como uma porta aberta para o inimigo.
Uma das maiores decepções do mundo moderno é a ideia de que essas coisas são apenas artefatos culturais, decorações ou relíquias inofensivas do passado. Mas no reino espiritual, elas são mais do que isso. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 10, versos 20 e 21, as coisas que os gentios sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Isso significa que qualquer coisa associada a essas práticas é espiritualmente contaminada. Algumas pessoas experimentam ocorrências estranhas em seus lares, inquietação, pesadelos, atmosferas opressivas, e não entendem por quê. Elas lutam com medo constante, ansiedade ou divisões em suas famílias, sem perceber que algo em seu ambiente pode estar contribuindo para isso. O inimigo prospera onde é bem-vindo, e mesmo que as pessoas não adorem ativamente um ídolo, manter certos objetos pode dar a ele um ponto de apoio. O entretenimento que as pessoas consomem também carrega influência espiritual. Músicas, filmes e livros que glorificam violência, imoralidade ou o ocultismo não são neutros. Eles moldam a mente, afetam as emoções e podem abrir portas para a opressão espiritual. Muitos acreditam que assistir ou ouvir tais coisas é apenas uma forma de entretenimento. Mas tudo o que nos expomos ou fortalece nosso espírito ou o enfraquece. O inimigo é sutil. Ele nem sempre vem por meios óbvios. Às vezes, ele trabalha através da dessensibilização, fazendo o pecado parecer normal, aceitável ou até desejável. Mesmo em lares cristãos, pode haver coisas que não honram a Deus, itens de estilos de vida pecaminosos passados, símbolos de práticas espirituais falsas, ou até certas decorações que carregam significados profanos, podem influenciar a atmosfera de um lar. Às vezes, as pessoas mantêm essas coisas por nostalgia, ou porque não as veem como prejudiciais. Mas, assim como Deus disse a Israel para livrar sua terra de todo resquício de culto pagão, os crentes hoje também devem estar atentos ao que permitem em seus espaços. As batalhas espirituais são frequentemente travadas de maneiras invisíveis, mas têm consequências visíveis. Muitos que lutam espiritualmente não percebem que as coisas que possuem ou o ambiente que cultivam podem convidar à presença de Deus ou impedi-la. A Bíblia chama os crentes a serem separados, a não terem nada a ver com as trevas e a removerem qualquer coisa que possa interferir em seu relacionamento com Deus. A Bíblia é clara, em Deuteronômio 18, versos 10 a 12. Não se achará entre vós quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a espíritos, nem adivinho, nem quem consulte os mortos. Porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Desde o início, Deus advertiu seu povo para ficar longe de qualquer coisa ligada à feitiçaria, adivinhação ou o ocultismo. Essas práticas não são apenas superstições antigas ou formas de entretenimento. São conexões diretas com as trevas espirituais. O inimigo sempre usou o engano para atrair as pessoas para essas coisas, disfarçando-as como sabedoria, poder ou uma maneira de controlar suas vidas. Mas, por trás de cada feitiço, ritual ou prática ocultista, há uma força espiritual em ação, e não é de Deus. Muitas pessoas hoje acreditam que se envolver com itens ocultistas é inofensivo. Elas veem coisas como cartas de tarô, tabuleiros ouija, livros de astrologia e cristais como ferramentas para orientação ou autodescoberta. Alguns pensam que queimar sálvia ou usar amuletos pode trazer proteção e paz. Outros usam símbolos ligados à feitiçaria, acreditando que possuem poder especial. Mas todas essas coisas abrem portas para um mundo invisível, e quando essas portas são abertas,
não são facilmente fechadas. A Bíblia alerta em 2 Coríntios 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele faz essas práticas parecerem atraentes, prometendo sabedoria, poder e iluminação, mas elas levam apenas à confusão e destruição. No Antigo Testamento, Deus ordenou a seu povo que não praticasse adivinhação nem buscasse presságios. Ele lhes disse para não consultarem médiuns ou espíritas, porque isso os contaminaria. No livro de Atos, vemos que, quando as pessoas vieram à fé em Cristo, elas trouxeram seus livros de feitiçaria e os queimaram. Elas reconheceram que essas coisas não tinham lugar em suas vidas. Entenderam que o poder e a sabedoria de Deus são mais do que suficientes e não queriam nenhuma conexão com as forças das trevas. O inimigo não precisa de permissão para atacar aqueles que voluntariamente o convidam. Muitas pessoas experimentam medo, pesadelos, ansiedade e opressão espiritual porque, sem saber, permitiram influências ocultistas em suas vidas. O que pode ter começado como curiosidade pode rapidamente se transformar em escravidão. Algumas pessoas buscam respostas em médiuns ou leem horóscopos, pensando que é apenas por diversão, mas não percebem que estão entrando em território proibido. A Bíblia diz, em Isaías 46, verso 10, que apenas Deus conhece o futuro e buscar respostas de qualquer outra fonte é uma rejeição de sua autoridade. A feitiçaria e o ocultismo estão se tornando mais aceitos na cultura moderna. O que antes era visto como sombrio e perigoso, agora é comercializado como autoajuda, cura ou empoderamento. Há programas de televisão, livros e músicas que glamourizam magia e manipulação espiritual. As redes sociais estão cheias de pessoas ensinando feitiços, técnicas de manifestação e rituais para atrair sucesso ou amor. O inimigo fez bem seu trabalho, fazendo as pessoas acreditarem que essas coisas são inocentes. Mas não importa como sejam embaladas, elas ainda são uma falsificação do que Deus já forneceu. Mesmo em lares cristãos, itens ocultistas podem, às vezes, ser encontrados. Algumas pessoas guardam livros sobre astrologia ou magia de seu passado, sem perceber que essas coisas carregam peso espiritual. Outros mantêm objetos dados a eles por aqueles envolvidos em práticas sombrias. Alguns usam símbolos de feitiçaria sem conhecer seu verdadeiro significado. O inimigo não se importa se alguém entende o que está fazendo, ele só se importa que estejam participando. A Bíblia ensina, em Mateus 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Muitas pessoas lutam espiritualmente porque não se separaram completamente dessas coisas. Elas oram a Deus por paz, mas mantêm itens em seus lares que convidam o oposto. Pedem a Deus por direção, enquanto ainda buscam astrologia ou médiuns para orientação. O inimigo prospera em corações divididos. Deus chamou seu povo a ser separado, a não ter nada a ver com as obras das trevas. Isso significa remover qualquer coisa que se conecte à feitiçaria, à magia ou a práticas espirituais falsas. Significa reconhecer que a verdadeira sabedoria, poder e proteção vem apenas dele. O inimigo não pode resistir à presença da luz de Deus, mas, para aqueles que seguram as coisas das trevas, a batalha nunca terminará. Desde o início dos tempos, Deus deixou claro que ele sozinho deve ser adorado. O primeiro mandamento dado a Moisés, em Êxodo 20, verso 3, foi: não terás outros deuses diante de mim. Isso não era apenas uma regra para os israelitas, era uma declaração de verdade espiritual. Há apenas um Deus verdadeiro, e qualquer coisa que tome seu lugar ou exija nossa reverência é um ídolo. Ao longo da história,
As pessoas criaram objetos físicos, estátuas, amuletos, símbolos para representar seus deuses, pensando que poderiam trazer proteção, orientação ou prosperidade. Mas por trás desses símbolos religiosos falsos, há uma realidade espiritual mais profunda, uma que não é inofensiva, mas perigosa. No Antigo Testamento, Deus ordenou a seu povo que destruísse ídolos, que derrubasse os altares de deuses pagãos e não tivesse nenhuma associação com qualquer coisa ligada ao culto falso. Ele não lhes disse para simplesmente ignorar essas coisas. Ele lhes disse para removê-las completamente. Por quê? Porque os ídolos não são apenas objetos sem vida. Eles representam engano espiritual. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10, verso 20. As coisas que os gentios sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. Muitas pessoas hoje pensam que a adoração a ídolos é coisa do passado, algo que apenas civilizações antigas praticavam. Mas a idolatria está tão presente hoje quanto estava há milhares de anos. Ela apenas toma formas diferentes. Alguns mantêm estátuas ou imagens de falsos deuses em seus lares, pensando que são apenas decorativas ou lembretes de cultura e herança. Outros usam amuletos ou símbolos ligados a religiões que não honram o único Deus verdadeiro. Eles não os veem como objetos espirituais, mas no reino invisível, eles têm significado. O inimigo não precisa que uma pessoa acredite nele para usar essas coisas como um ponto de apoio. Símbolos religiosos falsos estão por toda parte. Muitas pessoas os penduram em seus lares, os usam como joias ou até os tatuam em seus corpos, sem entender completamente o que representam. Alguns acreditam que carregam energia positiva ou proteção. Outros os mantêm porque foram presentes ou heranças de família. Mas a palavra de Deus é clara. Seu povo não deve ter nada a ver com falsos deuses. Não existe ídolo neutro. Qualquer objeto ligado a uma prática religiosa falsa carrega influência espiritual, quer a pessoa reconheça ou não. Os ídolos não vêm apenas na forma de estátuas e símbolos. Eles também podem ser objetos de devoção. Algumas pessoas colocam sua confiança em amuletos da sorte, cristais ou relíquias sagradas, acreditando que essas coisas têm o poder de abençoá-las ou mudar suas circunstâncias. Outras recorrem a práticas religiosas que misturam verdade com engano, usando rituais, cânticos ou tradições que não estão alinhadas com a palavra de Deus. O inimigo não se importa se as pessoas misturam o cristianismo com crenças falsas, desde que isso as mantenha afastadas de se renderem completamente a Deus. Um coração dividido ainda é uma vitória para ele. A presença de ídolos e símbolos religiosos falsos em um lar pode ter consequências invisíveis. Muitas pessoas experimentam peso espiritual, confusão ou inquietação sem perceber que essas coisas estão afetando a atmosfera. Assim como a presença de Deus enche o lugar onde ele é adorado, as trevas persistem onde são convidadas. Quando os israelitas desobedeceram a Deus e mantiveram ídolos entre eles, enfrentaram derrota espiritual. Mas quando se arrependeram e removeram essas coisas, a presença de Deus retornou. Deus chama seu povo a ser separado, a adorá-lo em espírito e em verdade. Isso significa remover qualquer coisa que o desonre. Significa reconhecer que nenhum objeto, símbolo ou ritual pode tomar o lugar de seu poder e presença. Muitos lutam espiritualmente porque, sem saber, permitiram essas coisas em seus lares e vidas, dando ao inimigo um ponto de apoio. Deus não compartilha sua glória com falsos deuses e ele não abençoa o que ordenou que fosse removido. O entretenimento é uma das influências mais poderosas na vida de uma pessoa. O que as pessoas assistem, ouvem e se envolvem molda seus pensamentos, emoções
e até seu estado espiritual. Muitos acreditam que o entretenimento é apenas diversão inofensiva, uma maneira de relaxar e escapar das tensões da vida. Mas o inimigo há muito usa o entretenimento como uma ferramenta para dessensibilizar, enganar e enfraquecer as pessoas espiritualmente. Ele nem sempre ataca com o mal óbvio. Às vezes, ele vem sutilmente, tecendo engano em músicas, filmes, livros e mídia, de uma maneira que parece inofensiva. No entanto, o que enche a mente, eventualmente, cria raízes no coração. A Bíblia adverte os crentes a guardarem seus corações e mentes, a focarem no que é puro, santo e justo. Mas muitos enchem seus lares e vidas com entretenimento que glorifica o pecado, a perversão e a rebelião contra Deus. Músicas que promovem violência, luxúria e imoralidade entram pelos ouvidos e influenciam a alma. Filmes e programas de televisão que normalizam feitiçaria, pecado sexual e ilegalidade embotam a consciência ao longo do tempo. Livros que promovem espiritualidade falsa e filosofias ímpias introduzem ideias perigosas sob o disfarce de contar histórias. O que as pessoas consomem torna-se parte delas, moldando sua visão de mundo e afetando sua caminhada espiritual. O inimigo é estratégico. Ele não precisa que as pessoas se curvem diretamente a ele. Ele só precisa que sejam entretidas por coisas que desonram a Deus. Uma pessoa pode nunca se envolver com feitiçaria, mas, se estiver fascinada por filmes que a glorificam, ela já está sendo atraída para o engano. Ela pode nunca cometer atos de violência, mas, se assistir constantemente à mídia que celebra destruição e ódio, está alimentando seu espírito com trevas. O pecado nem sempre entra no coração como uma tentação óbvia. Às vezes, ele se infiltra através do que parece entretenimento, condicionando as pessoas a aceitarem o que antes teriam rejeitado. Há uma razão pela qual grande parte do entretenimento de hoje está cheia de temas de rebelião, corrupção e trevas espirituais. O inimigo sabe que o que uma pessoa consome, eventualmente, molda seu comportamento. Muitos que lutam com medo, ansiedade e tentação não percebem que o entretenimento que consomem pode estar contribuindo para suas batalhas. O que entra na mente através da música, televisão e mídia não desaparece simplesmente. Fica, cria raízes e produz frutos, sejam bons ou ruins. Muitos justificam suas escolhas dizendo: é apenas um filme, apenas uma música, apenas um livro. Mas as Escrituras ensinam, em 1 Coríntios 5, verso 6, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pequeno compromisso hoje leva a um maior amanhã. O mundo redefiniu o entretenimento como algo separado da moralidade. Mas Deus não o vê assim. Toda forma de mídia ou se alinha com sua verdade ou se opõe a ela. Não há terreno neutro no reino espiritual. O que não glorifica a Deus, em última análise, abre a porta para influências que afastam as pessoas dele. Alguns podem se perguntar por que se sentem distantes de Deus. Por que sua vida de oração parece fraca ou por que lutam com tentação mais do que antes. Muitas vezes é porque permitiram que entretenimento profano ocupasse espaço em suas vidas. Quanto mais alguém se entrega a influências mundanas, menos sensível se torna à voz de Deus. A consciência fica embotada, a convicção desvanece e, antes que percebam, aceitaram coisas que antes sabiam que eram erradas. Deus chama seu povo a ser separado, a estar no mundo, mas não ser do mundo. Isso significa fazer escolhas que o honrem. Mesmo no entretenimento, significa encher a mente com coisas que fortalecem a fé, em vez de enfraquecê-la. Muitos não percebem o impacto do que permitem em seus lares e corações, mas nada é sem consequência espiritual. O inimigo usará qualquer coisa que puder para ganhar um ponto de apoio.
e o entretenimento é uma de suas armas mais eficazes. A falta de perdão é uma das fortalezas mais perigosas que uma pessoa pode permitir em sua vida. Não é apenas um fardo emocional, é uma porta aberta espiritual. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele deixou claro que o perdão não era opcional. Ele disse, em Mateus 6, versos 12 a 15, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Essa é uma declaração séria. Significa que segurar a amargura e o ressentimento não apenas afeta os relacionamentos com os outros, mas também afeta a relação de uma pessoa com Deus. Muitos acreditam que têm o direito de segurar a falta de perdão por causa da dor que sofreram. Traição, rejeição e feridas profundas podem fazer parecer impossível deixar ir. Mas recusar-se a perdoar não pune o ofensor. Apenas aprisiona aquele que segura. O inimigo sabe disso. Ele sabe que um coração que não perdoa é uma porta aberta para sua influência. Ele prospera na amargura. Ele planta sementes de raiva, ressentimento e orgulho, fazendo com que a pessoa reviva a ofensa repetidamente. O que começa como uma única ferida torna-se uma fortaleza espiritual, afetando pensamentos, emoções e até a saúde física. A falta de perdão não é apenas sobre sentimentos, é sobre guerra espiritual. A Bíblia chama o diabo de acusador. Quando uma pessoa se recusa a perdoar, ela começa a agir como acusadora, constantemente repassando os erros feitos contra ela, mantendo um registro de ofensas. Mas as Escrituras dizem aos crentes, em Mateus 5, verso 44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso não é fácil, mas é necessário. O perdão não é dizer que o que aconteceu estava certo. É dizer que a ofensa não tem mais poder. É liberar o fardo para Deus e recusar, deixar a amargura criar raízes. Assim como a falta de perdão abre a porta para o inimigo, o pecado também o faz. Muitos pensam no pecado como apenas um erro, um mau hábito ou uma luta pessoal. Mas o pecado não é apenas uma ação errada, é um convite aberto para a escravidão espiritual. A Bíblia deixa claro, em Efésios 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Quando uma pessoa continua no pecado sem arrependimento, ela está permitindo que o inimigo estabeleça controle em sua vida. O que começa como um pequeno compromisso cresce em uma fortaleza, tornando cada vez mais difícil se libertar. O inimigo nem sempre ataca de maneiras óbvias. Às vezes, ele trabalha através de tentações sutis, levando as pessoas a padrões de pecado que parecem insignificantes no início. Uma pequena mentira, um momento de orgulho, um compromisso na pureza. Cada um parece inofensivo por si só, mas com o tempo, eles se acumulam em algo muito maior. O pecado escurece o coração e embota a sensibilidade espiritual, faz a oração parecer vazia, o louvor parecer distante e a convicção parecer mais fraca. Quanto mais alguém se entrega ao pecado, menos reconhece seu domínio sobre ele. Uma das maiores decepções é a ideia de que o pecado secreto não tem consequências. As pessoas pensam que, se ninguém mais souber, isso não as afeta. Mas Deus vê tudo, e o pecado sempre tem efeitos espirituais. Ele abre portas para a opressão, medo, confusão e caos. Ele traz separação da presença de Deus e permite que o inimigo trabalhe sem controle. Muitos que lutam com depressão, ansiedade ou um senso de peso não percebem que o pecado não confessado pode ser a causa raiz. O pecado não é apenas uma questão pessoal,
Ele afeta a atmosfera de um lar, os relacionamentos na vida de uma pessoa e a capacidade de ouvir Deus claramente. A Bíblia chama os crentes ao arrependimento, não apenas como um ato único, mas como um modo de vida. O arrependimento não é apenas dizer "desculpe-me", é se afastar completamente do pecado. É reconhecer que nenhum pecado vale o preço da separação espiritual de Deus. É fechar todas as portas que o inimigo usou para ganhar acesso. Quanto mais uma pessoa caminha em obediência, menos espaço o inimigo tem para trabalhar. Há poder na confissão, poder na rendição e poder em viver na liberdade que só Deus pode dar. O inimigo perde seu domínio quando o pecado é removido e o perdão toma seu lugar. Um lar é mais do que apenas uma estrutura física. É um lugar de refúgio, um espaço onde a presença de Deus deve habitar. No entanto, muitas pessoas vivem em lares que parecem pesados, caóticos ou cheios de inquietação espiritual. Elas lutam com medo, ansiedade ou tensão em seu lar, sem perceber que seu lar pode estar cheio de coisas que convidam o inimigo, em vez de Deus. A Bíblia ensina que o que as pessoas permitem em suas vidas, elas também permitem em seu lar. Assim como a presença de Deus traz paz, alegria e proteção, qualquer coisa que se opõe a Ele traz desordem, confusão e trevas. Ao longo das Escrituras, Deus chama seu povo a se separar de qualquer coisa impura. Quando os israelitas entraram na Terra Prometida, Deus ordenou que destruíssem todo traço de idolatria, que derrubassem os altares de falsos deuses e purificassem sua terra. Ele não permitiu que misturassem o sagrado com o profano. Da mesma forma, um lar que pertence a Deus deve ser limpo de qualquer coisa que não esteja alinhada com ele. Objetos, mídia e influências que glorificam o pecado, o ocultismo ou falsos ensinamentos não pertencem ao lar de um crente. Essas coisas podem parecer insignificantes, mas carregam peso espiritual. Muitas pessoas, sem saber, convidam trevas espirituais para seus lares através de entretenimento, decorações ou lembranças de experiências passadas. Músicas que promovem imoralidade, livros e filmes que celebram feitiçaria, símbolos de falsas religiões. Essas coisas abrem portas que permitem ao inimigo operar livremente. Mesmo itens recebidos como presentes ou passados por gerações podem carregar influência espiritual se tiverem sido usados em práticas ímpias. A palavra de Deus deixa claro que seu povo não deve segurar coisas que pertencem ao reino das trevas. Limpar um lar não é apenas sobre remover objetos físicos, é sobre dedicar o lar a Deus. É um ato de rendição, reconhecendo que cada parte da vida, incluindo o lar, pertence a Ele. Quando a casa de Jacó se preparou para buscar a Deus, eles enterraram seus deuses estranhos e se purificaram. Quando os primeiros crentes em Atos se afastaram de seus antigos caminhos, eles queimaram seus livros de magia, cortando toda a conexão com seu passado. Eles não tentaram guardar essas coisas ou mantê-las fora de vista. Eles as removeram completamente. O inimigo procura qualquer abertura que possa encontrar. Muitas pessoas experimentam batalhas espirituais em seus lares porque, sem saber, deram a ele um lugar. Discussões, medo, pesadelos e um senso geral de inquietação podem ser sintomas de um lar que não foi espiritualmente limpo. Mas a presença de Deus traz paz. Onde ele é bem-vindo, o inimigo não tem poder. O primeiro passo para convidar a presença de Deus em um lar é remover qualquer coisa que não se alinhe com sua verdade. O próximo passo é encher o lar com sua palavra, seu louvor e sua presença. A oração é essencial para fazer de um lar um lugar onde Deus habita. Falar as Escrituras sobre um lar, ungir os quartos com óleo em dedicação a Deus e declarar sua autoridade sobre o espaço pode mudar a atmosfera espiritual.
O louvor convida a sua presença, expulsando qualquer coisa que não pertença. O inimigo não pode ficar onde Deus é exaltado. Um lar cheio de oração, louvor e a palavra de Deus torna-se uma fortaleza de sua presença. Deus deseja habitar com seu povo, fazer de seus lares lugares de sua presença, poder e paz. Mas assim como ele chamou seu povo para limpar a terra antes de enchê-la com sua bênção, ele chama os crentes a limpar seus lares para que seu espírito possa se mover livremente. Quando um lar é dedicado a Deus, quando toda porta para o inimigo é fechada e quando sua presença é feita à base, ele se torna um lugar de refúgio, não apenas para as pessoas que vivem lá, mas para todos que entram. Um lar deve ser mais do que apenas um lugar para viver. Deve ser um santuário, um espaço onde a presença de Deus habita, trazendo paz, proteção e força espiritual. Mas muitas vezes, as pessoas, sem saber, permitem que o inimigo tenha acesso através de objetos, entretenimento e pecado não confessado. A batalha espiritual é real, e o que enche um lar afeta a atmosfera, influenciando emoções, relacionamentos e até a fé. O inimigo procura portas abertas, seja por itens ocultistas, ídolos, mídia profana ou falta de perdão, e ele usa esses pontos de apoio para trazer confusão, medo e opressão. Mas há esperança. Deus deu a seu povo a autoridade para limpar seus lares, para remover qualquer coisa que não se alinhe com ele e para convidar sua presença completamente. A verdadeira liberdade vem quando cada parte da vida, incluindo o lar, é rendida a ele através do arrependimento, da oração e de um compromisso de viver de acordo com sua palavra. O domínio do inimigo é quebrado. Um lar cheio da presença de Deus torna-se um lugar de paz, alegria e força espiritual. Quando o inimigo é expulso e Deus é exaltado, o lar se torna uma fortaleza de fé, um lugar onde sua luz brilha e seu poder é manifestado. 6. Sinais de que Deus está preparando você para suas bênçãos. Há momentos na vida em que nos perguntamos se Deus está ouvindo. Oramos, esperamos e ainda assim, nada parece mudar. Mas deixe-me dizer algo. Deus está sempre trabalhando. Ele está preparando você, moldando você e guiando você para algo maior do que você pode imaginar. A questão é: você está pronto para receber suas bênçãos? Sinal. Número 1. Aumento de desafios e provações. Há momentos na vida em que o caminho fica mais difícil, não mais fácil. Quando o peso de seus fardos parece mais pesado do que antes e as tempestades parecem implacáveis. Você pode se perguntar por quê? Você pode perguntar a Deus: por que estou enfrentando isso? Por que tudo está ficando mais difícil? Mas e se eu lhe dissesse que as provações pelas quais você está passando agora não são para destruí-lo, mas para prepará-lo? Quando Deus está se preparando para abençoá-lo, Ele frequentemente permite que desafios venham ao seu caminho, não para quebrá-lo, mas para moldá-lo. Você vê, Deus está mais preocupado com seu caráter do que com seu conforto. Ele está mais interessado em prepará-lo para a bênção do que simplesmente dá-la a você antes que você esteja pronto. Muitas vezes, antes de Deus levá-lo ao próximo nível, Ele testará seu coração. Ele permitirá lutas para refinar sua fé, para fortalecer sua determinação, para garantir que quando a bênção vier, você possa carregá-la com sabedoria e humildade. Pense na vida de José. Ele teve uma visão de Deus, um sonho de grandeza. Mas antes de ver esse sonho realizado, ele teve que suportar traição, escravidão, falsas acusações e anos na prisão. Não aconteceu porque Deus o havia abandonado. Aconteceu porque Deus o estava preparando. As provações de José não eram um sinal de que Deus o havia esquecido. Eram prova
de que Deus o estava preparando para algo maior. Tinha ele ido diretamente do sonho ao trono, ele não estaria pronto. Suas provações o moldaram no homem que Deus precisava que ele fosse. Talvez agora você esteja em um lugar onde tudo parece estar desmoronando. Você tem orado, acreditado, esperado, mas em vez de uma tupo, tudo o que vê é dificuldade. É quando o inimigo sussurra: se Deus estivesse realmente com você, por que isso está acontecendo? Mas deixe-me dizer algo. O inimigo só ataca o que ele teme. As lutas que você está enfrentando não são prova de que você foi esquecido. São evidências de que Deus está preparando você. Se você não estivesse destinado a algo grande, o inimigo não se incomodaria com você. Os maiores guerreiros de Deus não são feitos em temporadas de facilidade. Eles são forjados no fogo da adversidade. Um soldado não é treinado no campo de batalha. Ele é treinado na dureza da preparação. Antes de Davi enfrentar Golias, ele teve que enfrentar leões e ursos. Antes de Moisés liderar uma nação, ele passou 40 anos no deserto. Antes de Jesus iniciar seu ministério, ele foi levado ao deserto por 40 dias de teste. Se você está enfrentando desafios agora, pode ser porque Deus está fortalecendo você para o que está por vir. A dor tem um propósito. Ela ensina resistência. Ela remove o orgulho. Ela nos força a confiar em Deus de maneiras que nunca fizemos antes. Quando tudo é fácil, somos tentados a confiar em nós mesmos, a acreditar que temos tudo sob controle. Mas no fogo das provações, aprendemos o que significa realmente confiar em Deus. Aprendemos que Ele é nosso provedor, nosso sustentador, nosso refúgio. Aprendemos que, mesmo quando não temos mais nada, Ele ainda é suficiente. Algumas das batalhas mais difíceis que você está enfrentando agora são as próprias coisas que o prepararão para a bênção que está por vir. Talvez você tenha perdido um emprego e não entende por quê. Talvez um relacionamento tenha terminado e você se sinta quebrado. Talvez a vida apenas pareça injusta e você não consiga ver um caminho à frente. Mas e se essa perda for, na verdade, uma preparação para algo melhor? E se a dor estiver te empurrando para o lugar exato onde Deus quer que você esteja? O inimigo quer que você se concentre na luta. Ele quer que você acredite que este é o fim, que você não conseguirá passar por isso. Mas Deus está dizendo: aguente firme. Estou trabalhando, estou fortalecendo você, estou preparando você para algo maior do que você pode ver agora. A pressão que você sente não é para esmagá-lo, é para posicioná-lo. O fogo pelo qual você está passando não é para queimá-lo, é para refiná-lo. Quando o ouro é purificado, ele precisa passar por um calor intenso. As impurezas sobem à superfície e o refinador as remove. O processo não é fácil, mas torna o ouro mais valioso. Da mesma forma, Deus permite provações para refiná-lo, para remover as coisas que não pertencem, para torná-lo mais forte, mais sábio, mais fiel. As próprias desafios que agora parecem insuportáveis podem ser as coisas que o prepararão para a bênção que está por vir. Sinal. Número 2. Uma temporada de espera. Esperar é uma das coisas mais difíceis que temos que fazer na vida. Vivemos em um mundo que exige resultados instantâneos, onde as pessoas querem sucesso da noite para o dia, onde tudo é projetado para se mover mais rápido. Mas Deus não opera nos horários humanos. Seu tempo não é o nosso tempo, e seus caminhos são mais altos que os nossos. Quando Deus o chama para uma temporada de espera, não é para puni-lo, é para prepará-lo. Pense em uma semente plantada no solo. Você pode regá-la, garantir que receba luz solar e fazer tudo o que for necessário para ajudar no crescimento. Mas, não importa o quanto se esforce, você não pode forçá-la a brotar antes do tempo.
Há uma estação designada para a colheita, e até que esse tempo chegue, a semente permanece escondida sob o solo. Ela está crescendo, mas você não pode vê-la. As raízes estão se formando, mas estão abaixo da superfície. E quando o tempo estiver certo, a semente romperá o solo. Isso é o que uma temporada de espera é. Parece que nada está acontecendo. Parece que suas orações não estão sendo respondidas, como se Deus estivesse em silêncio. Você pode olhar ao seu redor e ver outros recebendo suas tupués, entrando em seu propósito, enquanto você ainda está esperando. E nessa espera, a dúvida se insinua. O inimigo sussurra: talvez Deus tenha esquecido de você. Talvez você não seja bom o suficiente. Talvez você nunca chegue lá. Mas isso é uma mentira. Deus nunca está atrasado. Ele nunca está fora do cronograma. Ele sabe exatamente o que está fazendo. A temporada de espera não é tempo desperdiçado. É tempo de preparação. Deus está trabalhando. Mesmo quando você não vê, Ele está alinhando as coisas, movendo peças para o lugar, preparando seu coração para que, quando a bênção vier, você esteja pronto para recebê-la. Às vezes, pensamos que estamos prontos, mas Deus sabe o contrário. Se Ele nos der a bênção cedo demais, podemos lidar mal com ela. Podemos tomá-la como garantida. Podemos entrar em algo para o qual não estamos espiritualmente ou emocionalmente preparados. Pense em Davi. Ele foi ungido como rei quando era apenas um jovem pastor, mas não assumiu o trono imediatamente. Ele teve que esperar. Ele teve que passar por batalhas, dificuldades, traições. Ele teve que crescer no homem que Deus precisava que ele fosse. Se Davi tivesse se tornado rei no momento em que foi ungido, ele não estaria pronto. Ele teve que aprender a confiar em Deus nas cavernas antes de poder liderar uma nação do trono. Ou pense em Abraão. Deus lhe deu uma promessa de que ele seria o pai de muitas nações. Mas anos se passaram e ainda não havia filho. A espera deve ter sido insuportável às vezes. Ele provavelmente questionou, se perguntou, lutou com a dúvida, mas a promessa de Deus não falhou. No tempo designado, Isaac nasceu. Nenhum momento cedo demais, nenhum momento tarde demais. Quando você está em uma temporada de espera, é fácil ficar frustrado. É fácil comparar sua jornada com a dos outros, se perguntar por que Deus parece estar abençoando-os enquanto você ainda está no mesmo lugar, mas o que você não vê é o que Deus está fazendo nos bastidores. Você não vê as portas que Ele está preparando para abrir. Você não vê os perigos dos quais Ele está te protegendo. Você não vê como Ele está fortalecendo sua fé, construindo seu caráter e ensinando você a confiar completamente nele. A espera ensina paciência. Ela o força a render seus próprios planos e confiar nos de Deus. Ela remove o orgulho e lembra que você não está no controle. E esse é exatamente o lugar onde Deus quer que você esteja. Não confiando em sua própria força, mas na dele. José passou anos na prisão antes de entrar em seu destino. Moisés esperou 40 anos no deserto antes que Deus o chamasse para liderar Israel. Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério. Se eles tiveram que esperar, por que esperaríamos algo diferente? Deus nunca está com pressa, mas está sempre no tempo certo. A questão não é se Deus cumprirá suas promessas. A questão é se você confiará nele enquanto espera. Você permanecerá fiel quando não vir progresso? Você continuará a orar quando a resposta não vier imediatamente? Você confiará que ele sabe o que é melhor, mesmo quando seu tempo é diferente do seu? Sinal. Número 3. Um chamado à fé. Mais profunda. A fé é fácil quando a vida é fácil, quando tudo está indo de acordo com o plano, quando as orações estão sendo respondidas,
Quando as bênçãos estão fluindo, não é difícil confiar em Deus. Mas o que acontece quando as respostas não vêm? O que acontece quando as portas permanecem fechadas? Quando a tempestade não passa? Quando você não consegue ver o que Deus está fazendo? É quando a fé é verdadeiramente testada e é quando Deus o chama a ir mais fundo. Um chamado à fé mais profunda não é um convite gentil, é frequentemente um desafio. Ele vem quando Deus pede que você confie nele além do que pode ver, que acredite mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. É o momento em que você percebe que a fé não é sobre sentimentos, é sobre obediência. A fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar naquele que as tem. Olhe para Pedro andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fez o impossível. Ele desafiou a lógica. Ele deu um passo de fé e caminhou. Mas, no momento em que focou no vento e nas ondas, ele começou a afundar. Essa é a realidade da fé. Quando Deus o chama a ir mais fundo, Ele está chamando você a olhar além das circunstâncias, além da tempestade, além das coisas que o assustam e a fixar seus olhos somente nele. Muitas vezes, Deus permite situações em nossas vidas que nos forçam a confiar nele de maneiras que nunca fizemos antes. Talvez você tenha chegado a um lugar onde não pode mais confiar em sua própria força. Quando a noite cai e o silêncio toma conta, há algo profundamente transformador em se conectar com o Espírito Santo antes de dormir. A mensagem de Billy Graham sobre sussurrar 4 palavras sagradas: ação de graças, confissão, renovação e orientação. Não é apenas uma prática espiritual, mas um convite para transformar nossa relação com Deus e com nós mesmos. Ao refletir sobre essa mensagem, sinto uma mistura de gratidão, humildade e esperança, sentimentos que ressoam profundamente com a alma brasileira, tão marcada pela fé, pela emoção e pela busca por um propósito maior. No Brasil, onde a espiritualidade é parte essencial da vida cotidiana, seja nas festas religiosas, nas conversas em família ou nos momentos de introspecção, essa prática simples, mas poderosa, toca o coração de quem deseja encontrar paz em meio ao caos. A primeira palavra, ação de graças, me faz lembrar da importância de reconhecer as bênçãos diárias, mesmo nas pequenas coisas. No Brasil, onde a vida, muitas vezes, é uma mistura de alegrias vibrantes e desafios intensos, parar para agradecer a Deus pelo pão na mesa, pela saúde da família ou até pelo simples fato de termos sobrevivido a mais um dia é um ato de fé. Essa prática me ensinou que a gratidão não depende de circunstâncias perfeitas, mesmo em dias difíceis, como quando enfrentamos problemas financeiros ou preocupações com o futuro, há sempre algo pelo qual ser grato. Aplicando isso à vida, comecei a criar o hábito de, antes de dormir, listar 3 coisas pelas quais sou grato no dia. Isso mudou minha perspectiva, trazendo leveza ao coração e me ajudando a enxergar a mão de Deus, mesmo nas adversidades. A confissão e a rendição, a segunda palavra, me confrontaram com a necessidade de ser honesto comigo mesmo e com Deus. No Brasil, onde a cultura valoriza a autenticidade e a emoção, confessar nossos erros e entregar nossas ansiedades é um ato de coragem. Muitas vezes, carregamos fardos pesados, preocupações com o trabalho, mágoas familiares ou arrependimentos do passado, porque queremos manter o controle. Mas essa mensagem me ensinou que a verdadeira liberdade vem quando nos rendemos. Na prática, comecei a reservar um momento à noite para refletir sobre minhas falhas, pedir perdão e entregar a Deus aquilo que não posso resolver. Isso trouxe paz ao meu coração e me ajudou a dormir com a certeza de que Deus está cuidando de tudo.
A renovação, a terceira palavra, fala diretamente ao nosso desejo de recomeçar. No Brasil, onde a esperança é uma força motriz, mesmo em tempos de crise, a ideia de buscar força em Deus ressoa profundamente. Vivemos em um país onde a correria do dia a dia, o trânsito caótico e as pressões sociais podem nos deixar exaustos. Mas, ao pedir renovação, descobri que Deus não apenas restaura nossas forças físicas, mas também nosso espírito. Aplicando isso, passei a incluir uma oração curta antes de dormir, pedindo a Deus que renove minha energia e minha fé para o dia seguinte. Isso me ajudou a acordar com mais disposição e a enfrentar os desafios com uma confiança renovada, sabendo que Deus está comigo. Por fim, a orientação para o amanhã me lembrou que não precisamos enfrentar o futuro sozinhos. No Brasil, onde a incerteza sobre o amanhã, seja econômica, social ou pessoal, é uma realidade constante, buscar a direção de Deus é um conforto imenso. Essa prática me ensinou a confiar que Deus já conhece o caminho, mesmo quando eu não o vejo. Na minha vida, comecei a orar, pedindo sabedoria para tomar decisões, desde as pequenas, como lidar com um conflito no trabalho, até as grandes, como planejar o futuro da minha família. Isso me deu paz para dormir, sabendo que Deus está guiando meus passos. Essa mensagem de Billy Graham não é apenas um conselho espiritual, é um chamado para viver de forma mais intencional, mais conectada com Deus e mais alinhada com seus propósitos. No contexto brasileiro, onde a fé é celebrada com paixão, seja nas missas lotadas, nas rodas de oração ou nas conversas entre amigos, essas 4 palavras nos convidam a trazer Deus para o centro de nossas noites. Elas nos lembram que mesmo em um mundo acelerado, onde as notícias nos assustam e as responsabilidades nos sobrecarregam, podemos encontrar descanso em Deus. A prática de sussurrar essas palavras me transformou, trazendo mais paz, mais clareza e uma fé mais profunda. As lições que tirei disso são práticas e aplicáveis. Primeiro, a gratidão me ensinou a valorizar o que tenho, em vez de me focar no que falta. Segundo, a confissão e a rendição me mostraram que a humildade diante de Deus é o caminho para a liberdade. Terceiro, a renovação me deu forças para continuar, mesmo quando me sinto esgotado. E por fim, a orientação me lembrou que Deus é meu guia. Não importa o quão incerto o futuro pareça. Essas práticas não exigem muito tempo, mas têm o poder de mudar a maneira como vivemos. No Brasil, onde a espiritualidade é tão viva, incorporar essas palavras em nossa rotina noturna pode transformar não apenas nossas noites, mas também nossos dias. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essas palavras e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem inspiradora como esta. Nos comentários, deixe um amém ou compartilhe como você pratica sua fé antes de dormir. Fique até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar a luz de Deus e transformar nossas noites com a presença do Espírito Santo.